A gente começou a gravar. Então, para a gente usar o Python, a primeira coisa que a gente vai ensinar vocês a usarem é vocês usarem de tal forma que não precisa instalar nada no computador, né? Vocês possam trabalhar nas nuvens. Então, inclusive, é possível você usar desse jeito até no celular. Se você acessar o Colab do Google, que é um Python nas nuvens, Colab Research, e ir lá no celular e escolher modo desktop, aí ele consegue rodar códigos usando essa ferramenta nas nuvens, tá? Fica ruim porque é aquele negocinho pequeno lá, né? Mas para quem não tem, para quem também usa o celular conectado, o que é um teclado e outras coisas, aí já é outra história, né? Então ele possibilita até fazer isso. Então a gente tem várias possibilidades de trabalhar com ele. Nós vamos discutir o que? Essa daí nas nuvens. Quando a gente fala nas nuvens, tem dois serviços gratuitos interessantes que são oferecidos. A gente vai discutir aqui o Colab, mas tem outro que é o do Databricks. O do Databricks ele é mais próximo do ambiente da Azure e da Amazon, AWS, no sentido de. Isso aí tudo está nos slides lá, tá? No sentido da maneira que você conecta, que você configura a página, fica mais próximo da que você vê no ambiente industrial, tá? Até porque dentro dessas nuvens da Azure e da Amazon, a Databricks oferece uma plataforma de integração e essas empresas usam. Essas empresas oferecem infraestrutura de internet nas nuvens e usam o serviço dessa Databricks. Então, por isso que ele é próximo. Bom, então se eu vim aqui no Google mesmo, escrever, por exemplo, Colab, ele já vai direto no meu ambiente, mas vamos supor que eu vou negligenciar isso, porque mostrar para vocês. Se eu vim aqui e clicar Colab Research, então ele vai abrir aqui, né, a opção de eu ir por Colab. Então, se eu clicar nessa opção, e, e no caso aqui ele já me dá a opção de eu ir para coisas que eu tenho, porque eu já utilizo ele, né? Mas eu vou escolher aqui criar um novo notebook. Então, quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Python no meu browser, né? No caso aqui no Chrome, e eu vou digitar no browser aqui como se eu estivesse usando um computador, tá? E ao final desse processo, eu posso vir aqui, ó, e fazer o download desse notebook. Então, o que ele chama de notebook é o Python utilizado o quê? No browser, ao invés de ser usado naquele IDE, que é o ambiente lá gráfico de programação, né? Ele é utilizado no próprio browser da internet. A vantagem de trabalhar desse jeito, uma das coisas interessantes de trabalhar desse jeito, é que você vai fazendo as contas e ele vai colocando os resultados embaixo. Então fica como se fosse o próprio nome notebook é como se fosse um caderno mesmo. Você escreve o enunciado, você faz uma coisa e você faz os cálculos embaixo, né? Então aqui, simplesmente agora, quando eu abri, eu comecei a usar ele como se fosse um computador mesmo. Por exemplo, a gente viu lá no curso que eu tenho que um projeto econômico e funcional, o volume, eu tenho que o diâmetro igual à altura do equipamento. Então, vamos supor que eu quisesse calcular o diâmetro aqui, ao invés de eu fazer na calculadora, eu fosse fazer no computador. Então, eu vou vir aqui e vou escrever volume, tá? Então, vou escrever aqui volume igual. E aí eu ponho um valor que eu quero. Vou pôr aqui. Note que ele tem um recurso de inteligência artificial que ele tenta completar para você, tá? Eu vou negligenciar ele. Eu vou pôr que o volume é igual a 600. Comentário, eu ponho essa hashtag aí. Eu vou escrever aqui, ó. Volume em metros cúbicos, só para eu saber o que é, né? Mas eu estou usando como calculadora. Eu escrevi volume igual a 600, eu vou pegar que o π é igual a 3, 14, 15, 92, 65, 3,14, 15, 9.
Vou usar esse valor. Tem esse valor de π armazenado numa biblioteca, mas eu estou usando como calculadora simples, então eu não vou usar nenhum recurso diferente. Então, eu anotei o valor de π, anotei o valor do volume. Agora, o que que tem? O volume, o que que ele é? Ele é a área vezes o quê? Vezes a altura, não é isso? Aí, o que que acontece? E a altura, eu sei que é o próprio diâmetro. E a área, eu sei que é πd ao quadrado sobre 4. Aí, se eu pegar, então, aqui, ó, π vezes d, potência nele é representado por dois asteriscos. Πd ao quadrado sobre 4 vezes d, quer dizer que vai dar o quê? Que o volume é igual ao quê? Π vezes d ao cubo, dividido por quem? Por 4, não é isso? Eu já tenho o volume, na verdade eu quero é quem? É o D. Então eu vou pegar o volume, vou dividir por π, vou multiplicar por 4 e vou extrair a raiz cúbica disso. Aí eu vou ter o diâmetro. Então eu escrevi essa aqui só para no caso aqui é que tinha que estar entre πd ao cubo sobre o que está certo. Eu escrevi isso aqui só para mostrar para você. Diga, π saiu errado? Ah, tá. Eu digitei aqui sem ver, saiu. Obrigado. Essa aqui eu vou pôr como comentário, tá? Eu só queria mostrar por que que eu fiz isso. Então, agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que então, quer dizer que o D é igual ao quê? 4 vezes o volume, né? 4 vezes. Ele já até fez, ele já até autocompletou para mim, tá? Ele é inteligente, então ele autocompletou, né? E agora eu vou querer imprimir esse D, por exemplo, tá? Você apertou Enter? Eu apertei Tab. Aí ele aceitou a autocompletação dele. Nesse caso específico, talvez ele pôs correto para mim a expressão que eu queria, porque eu usei ele antes, tá? Ele armazenou, porque ele está armazenando aqui as minhas informações de usuário, tá? Então, note que ele está completando para mim. Mas, então, eu vou ter isso daqui. Se eu vim aqui e apertar o play, eu vou executar igual uma calculadora. Ele vai fazer essas contas para mim. Tá? Então, se eu apertar aqui, ele vai executar todas as linhas. E se eu vir aqui e apertar aqui, ele vai fazer as contas só dessa célula. Então, eu posso calcular coisas. Como eu estou trabalhando nas nuvens, às vezes demora um pouquinho, tá? A primeira vez que eu uso. Uma vantagem de você trabalhar nas nuvens, você está num ambiente de uma indústria, o equipamento gera os dados, ele vai lá para o servidor, esse programa está nas nuvens, ele já capta lá, porque o nome do arquivo ele sabe, e já faz as contas. Agora, a desvantagem, saiu fora do ar, o que que acontece? Você não faz nada, você não tem nada, né? Porque então tem outras. Deixa eu ver aqui o que que eu fiz. Ele autocompletar dele com V mais minúsculo, tá? Ele é sensitivo ao case. Então, embora ele complete para você, não necessariamente. Então, esse aí é o diâmetro desse equipamento, a altura dele vai ser a mesma, tá? E o diâmetro do agitador é 1/3 disso, então seria isso dividido por 3. Então, a gente viu, por exemplo, que o diâmetro do agitador, né? Ele é ele é o D dividido por 3. Então, se eu quiser calcular, aí ele até pediu para completar para mim também, né? Ele sugeriu o autocompletar o desse. Então, o DI, não sei porque que ele criou essa linha aqui de baixo. Mas, enfim, então eu posso fazer contas desse jeito, eu posso usar ele como se fosse o quê? Uma calculadora, tá? Então, essa seria uma possibilidade de trabalho, né? Então, e é interessante, nesse caso aqui, ó, eu tenho apenas um volume. Mas, por exemplo, se eu fosse, quando eu crio aqui code, eu clico aqui, ele abre uma outra célula de cálculo, aí eu consigo organizar meus dados no sentido que eu tenho o quê? Eu tenho uma célula de cálculo e outra de resposta. Eu tenho outra de cálculo e outra de resposta.
Isso fica organizado como se fosse um caderno para mim, né? E eu posso salvar isso no formato PDF, por exemplo, aí eu tenho uma coisa que não depende de mesmo rodar para eu ver as respostas, fica lá pronto como se fosse um relatório, já quase com a aparência de um relatório, tá? Então eu posso fazer coisas desse jeito. Então esse aqui é um exemplo simples, mas eu poderia ter uma lista de volumes. Por exemplo, eu poderia ter assim, ó, eu tenho que o volume, esse volume, eu vou chamar de volume, só para criar uma variável diferente, igual. Eu tenho aqui, vamos pôr 300, 400, 500, 600, 700. Vamos pôr só esse para não ficar muito. Mas eu poderia ler um arquivo do Excel que tem 1.000 volumes, por exemplo, né? Tem outras informações que eu vou fazer um projeto, que eu vou calcular vários equipamentos e eu vou escolher o que me dá um maior custo ou um maior rendimento. Aí eu vou lá selecionar. Então, quando a gente faz projeto, às vezes você tem vários projetos viáveis. O que você vai fazer? Você vai confrontar os resultados de todos e vai escolher sob diferentes critérios aquele que se mostra mais promissor para atender um certo número de critérios a mais do que o outro, né? Então, se eu tenho um volume, por exemplo, uma lista de volumes, o que que eu poderia fazer? Eu poderia pôr assim uma estrutura de repetição. For, eu vou falar aqui VI, que eu vou chamar de VI, in volume, dois pontos, ele está completando para mim, eu estou negligenciando. Aqui primeiro eu vou pôr só print, depois eu vou multiplicar. Print VI. Então, o que que ele vai fazer? Note que ele foi trocando esse VI por cada um daqueles elementos que estava lá dentro. Aí foi usando. Agora, ao invés de eu usar eles aqui, eu poderia pegar aqui e falar o seguinte: do mesmo jeito que eu pus lá, ó, que o D é igual ao quê? É o 4 vezes o VI dividido por π elevado ao quê? A 1/3, né? Eu poderia fazer exatamente aquela conta que eu fiz, né? E fazer que o DI é quem? É o D sobre 3, né? E aí eu poderia pegar aqui, né? E pedir para imprimir, né? Dentro de um mesmo print, imprimir o D dois pontos, poderia ser D igual se eu quisesse, eu ponho o valor de D, aí eu ponho DI dois pontos, põe o valor de DI, né? Então, ele vai fazer automático para mim o quê? O cálculo de todos esses. Aí, se eu achei feio demais, às vezes eu posso até melhorar, né? Essa maneira, com o tempo, vocês veem formas de você trabalhar. Mas a ideia é o quê? É você... Então, por exemplo, tem o que ele chama de F-string, eu ponho um Fzinho na frente, aí ele aceita eu pôr o texto e pôr variável dentro. D igual, eu ponho o valor de D e eu ponho DI, eu ponho o valor de DI. Agora aqui eu ponho, por exemplo, se eu pôr ponto, não, dois pontos, ponto, ponto, dois ponto, ponto, 2F. Ele vai falar que tem duas casas decimais só, para não ficar aquele número lá tão grande, né? Então, se ao invés de eu pôr isso aqui, eu pôr um comentário, né? Ele vai, tá vendo? Ele pôs as coisas só com duas casas decimais. Se fosse uma variável que era exponencial, eu punha aqui ponto E. Aí ele ia estar trabalhando com formato exponencial com duas casas decimais. Aí não ia ficar aquele número enorme, né? Então, eu tenho possibilidades aí, né, de alterar a resposta. Então, isso aqui é utilizar o quê? É utilizar a, a, o Python como o quê? Como uma calculadora. Você consegue lá no Google digitar, por exemplo, Colab Research. Aí ele vai abrir a página do Google, ele vai abrir online um computador nas nuvens para você,
e esse computador nas nuvens você vai poder usar sem ter nada instalado no seu computador. Quando eu digito alguma coisa aqui, ele manda lá para o computador que está destinado a essa função e volta o resultado. Então, não está fazendo nada, está no meu computador. Então, eu posso começar a usar ele como se fosse uma calculadora. Aí eu posso vir aqui e posso o quê? E posso fazer o quê? Fazer o download dele. Aí, outro dia que eu abro de novo o Colab, eu posso, se eu pus isso num pendrive, ou eu joguei lá para o meu e-mail, depois eu salvei lá na área de trabalho do computador que eu estou usando, eu peço ele para fazer o upload desse arquivo, eu continuo trabalhando nele normalmente, né? E agora, se eu quiser trabalhar nas nuvens, eu tenho a opção de vir aqui e pegar, né? Como ele está conectado ao meu OneDrive, ele já vai salvar isso. Se eu vir aqui e pedir para salvar, ele já vai salvar isso no meu OneDrive, né? Ele já está salvando automático. Então, aí, se eu for lá no meu OneDrive, né, eu vou ter, então, esse arquivo lá salvo, né? De pessoas, eu tenho a opção de ir num ambiente chamado GitHub. Sempre tem problema com essa barra, gente. Vou tirar ela da frente aqui. Então, eu tenho a opção de ir num ambiente chamado GitHub e criar lá, né, que é um ambiente de eu colocar código de computador. Então, eu vou lá no GitHub. A disciplina de vocês tem um repositório, tá? E dentro desse repositório, esse aqui é meu privado. E dentro desse repositório, ele tem esse código que a gente fez hoje em particular, tá? Então, tá aqui. Então, se eu vim aqui dentro do repositório de engenharia bioquímica, olhar o curso que tem aqui, vocês vão ver que esse código que a gente fez, ele está aqui salvo, tá? Então, eu posso salvar ele nesse ambiente e, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou, aqui então está aquele exemplo, eu peguei vários volumes, né? E pedi para imprimir, né, ele. Então, tem outras coisas aqui mais, né, que a gente vai falar agora. Então, eu posso vir aqui e pedir para quê? Para salvar no GitHub. Aí ele vai querer saber em que pasta que eu quero salvar, né? Então, eu vou escolher a pasta. Eu tenho cento e tantas pastas, mas aí vou salvar na pasta. E ele vai criar um link para o Colab, se eu deixar ele ticado. Então, aí quando eu abro nessa pasta em particular, inclusive, se eu clicar no link aqui, ele já pega direto e já abre o código para mim usar, sem eu precisar estar tendo que fazer o quê? Baixar, copiar, então ele tem até outros recursos aí mais, tá? Mas basicamente o que a gente queria mostrar para vocês é isso. Aí eu posso trabalhar com bibliotecas internas. Por exemplo, eu posso vir aqui, aqui eu usei o valor de pi, o quê? Eu que digitei ele. Mas eu não quero usar o valor, eu quero usar o valor de pi que tem lá dentro já. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, ó, import NumPy, que é uma biblioteca, que é o Python numérico, import NumPy as NP. Então, eu importei a biblioteca NumPy com o nome NP. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro aqui só para ficar mais... Então, se eu clicar aqui, se eu não rodar essa célula aqui, se eu rodar de baixo, primeiro vai dar um erro, porque ele não vai falar que não conhece o NumPy, tá? Mas vou fazer para dar um erro, depois eu conserto. Aí eu vou escrever assim, ó. Lá eu tinha escrito que o volume igual vamos pegar aquele mesmo exemplo bobo, volume igual a 600, e, e aí eu escrevi que o D é igual ao quê? O D, ele era igual ao quê? 4 vezes o volume dividido por quem? Por π
elevado ao quê? A 1/3, não era isso? E aí eu pedi para imprimir esse volume, né? Esse D. Então, eu imprimi lá o D, 2 pontos, o D igual, do jeito que eu ficar feliz. Então, se eu fiz isso, aí eu tinha que pegar quem? Eu tinha que escrever aqui que o pi valia alguma coisa. Eu posso pegar o pi automático aqui da biblioteca. Então, eu vou escrever assim, ó, np.pi. Essa biblioteca tem várias informações lá dentro. Uma das informações que ela tem é o pi. Então, o pi é um objeto dessa biblioteca. Então, eu ponho lá o nome da biblioteca e ponho o que que eu quero pegar dela. No caso, eu quero pegar o valor de π, né? Então, quando eu fazer isso, ele vai fazer o cálculo. Só que se eu pedir para executar aqui, vai dar um erro, que ele vai falar que não conhece quem? NP, porque eu não importei ela ainda, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, tá vendo? Vai dar um erro. Ele falou que no NP é uma coisa que não foi definida. Mas eu posso vir aqui, se eu executar essa linha primeiro, né, ele já carregou a biblioteca NP, e aí, na hora que eu executo essa, não dá erro mais, porque ele já tem isso daí, né? E se eu for aqui, por exemplo, e escrever aqui, ó, num Python, aí eu vou acessar a documentação dessa biblioteca, né? E aí eu vou ver tudo que ela pode fazer. Por exemplo, a gente vai ver aqui que dentro dessa biblioteca NumPy, deixa eu ver aqui onde que eu vou. Da mesma forma, eu posso fazer para deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui dentro. Vamos pegar aqui essa aqui. Lá, só para a gente andar mais rápido aqui, eu vou pegar um atalho aqui e vou acessar dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, ele está mostrando que dentro do NumPy eu tenho isso tudo. Por exemplo, se eu quiser calcular um determinante, aí eu vou ter que escrever NumPy linear álgebra det, ou seja, essa biblioteca tem um pacote chamado linear álgebra e dentro desse pacote tem uma função chamada o quê? Determinante. Então, mas como eu falei para ele carregar NumPy como NP, ao invés de eu ter que digitar NumPy, eu digito só NP. Então, se eu pegar aquele meu exemplo aqui, ó, eu vou vir aqui, eu vou escrever assim, vou escrever uma matriz. Vamos falar que a matriz A ela é igual Antes de eu escrever essa matriz, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui, tá. Então, ela vai ser 1, 2, 3, vai ser a primeira linha. 4, 5, 6, vai ser a segunda linha. E 7, 8, 9 vai ser a terceira linha. Então, eu pus as linhas dessa forma, tá? E aí, só que isso aqui ela vai estar como uma lista. Então, eu vou transformar ela num elemento de NumPy para usar a biblioteca. Vou escrever isso aqui. Então, eu defini essa matriz A, aí eu vou pedir o quê? Para ele imprimir o determinante dessa matriz A. Então, eu vou pôr assim, ó, NP. Aqui, ó, ele já autocompletou porque ele viu que eu consultei, tá? Então, ele vai calcular aqui o quê? O determinante dessa matriz aqui. Tá faltando alguma coisa? Ele tá reclamando aqui, mas acho que não. Então, o determinante dela é zero, né? Porque se eu fazer escalonamento, eu vou ver que vai dar zero no diagonal principal, né? Então, se eu quisesse a inversão, se eu quisesse calcular o quê? Os autovalores, então aqui tem aqui, ó, os end val. Se eu for aqui, eu vou ver que isso aqui é os autovalores dessa matriz. Então, se eu pegar aqui do mesmo jeito, colocar isso aqui, ó, ele vai estar calculando, né, os autovalores dessa matriz, tá? Então, faltou um pouco aqui o NP, né, que isso aqui está dentro do NP. Então, está dentro do NP, né?
Então, aqui ele está os autovalores associados ao que? Essa matriz. Posso comigo. Coisa que eu declarei uma passiva, eu posso chamar ela assim. Sim, ela está... Tanto quando eu vou fazer código, eu gosto de pôr todos os imports aqui em cima, tá? Então, ele se comunica e ele mantém ali. E se eu quiser trabalhar não no ambiente, por exemplo, se eu não quiser trabalhar com notebook, eu quiser trabalhar com código mesmo, eu posso vir aqui, ó, e salvar isso daqui como um arquivo de código, tá? Aí eu posso depois, depois abrir com o que eu estou acostumado a usar, qualquer um que esteja acostumado a usar. Então ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então eu posso usar isso daí, né, dentro como programação convencional, tá? E aqui, deixa eu pular para vocês. Não, não é aqui que eu tô, não. Oh, eu salvei aqui. Se eu for aqui, por exemplo, abrir um Python qualquer, né? Ele vai fazer. Bom, no outro, lá tá mais, o que eu deixei disponível, tem mais coisas. Por exemplo, só para mostrar para vocês, aqui a gente usou, né, o recurso de carregar uma biblioteca, tá? E se eu quisesse fazer uma regressão linear, por exemplo, como que eu faria? Será que dentro dessa biblioteca aqui no Py tem regressão linear? Se eu quisesse, então eu tenho um exemplo lá no material, agora eu não vou digitar, já vou pegar ele automático, então eu vou lá dentro lá do GitHub, né? Vou lá dentro do GitHub, ele está carregando outra coisa aqui, mas dá para a gente ir trabalhando aqui. Eu vou na pasta de vocês, vou lá no Engenharia Bioquímica 2024-1, né? Vou abrir a aula de hoje, que é essa que eu digitei aqui um pedaço, né? E eu fiz mais coisas aqui. E vou abrir dentro do Colab, tá? Então, aqui eu abri. Aqui, então, eu comecei fazendo coisa mais simples. Eu pus x igual a 3, y igual a 4. Print x, y, z igual a x. Só para mostrar que usar igual a calculadora. Para mostrar a operação de potenciação, né? Eu gerei uma lista, eu fiz o elemento variar na lista. Se o resto da divisão é zero, escreve número par e o valor. Se não for, escreve ímpar. Tá? Então, ele fez isso. E depois eu comecei aquele exemplo. Hoje eu já comecei aqui, tá? Agora, vamos supor que se eu tivesse aqui, ó, então isso aqui vocês viram. Vamos supor que eu quisesse agora usar o seno. Então, lá dentro tem o seno, então eu ponho em NP seno, aí ele calcula o seno daquilo. Se eu quiser usar o cosseno, NP cosseno, ele calcula o cosseno. Se eu quiser usar a tangente, NP tangente, ele calcula a tangente, que está tudo dentro da biblioteca NP. Eu tenho que falar de qual biblioteca ele vai pegar e o que, que ele vai pegar. Se eu quiser que ele calcule o log, eu ponho NP log, ele calcula. Se eu quiser calcular o log 10, NP log 10, ele calcula o log na base 10, igual está representado aqui. Nós vamos ver quando a gente vê filtração, a gente vai ver uma propriedade que é LRV do filtro, que é o log 10 da razão entre o que entra e o que sai, né? Então, aqui só mostrando isso que ele consegue fazer. Aqui tem aquele exemplo que a gente deu aí, né, da matriz, e ele calculou o determinante, calculou os autovalores, deu a dimensão da matriz, o shape dela, então mostrou aqui. Agora aqui eu fui dentro do NP, então eu peguei aqui, ó, o x é igual a 1, 2, 3, 4. O y é 2x mais 1. Então vai ser o 3, 5, 7, 9.
Eu quero a reta de regressão, eu quero coeficiente linear e coeficiente angular. Então, lá dentro daquele NumPy, tem esse polyfit, né? E esse polyfit em particular, se ele for de grau 1, você vai ser uma reta. Então, eu usei essa função para quê? Para achar o A e B. Note que era 2 e 1, ele achou o quê? 2 e 1, achou aproximado, tá? Então, eu tenho opções de olhar como que faz. Poxa, eu quero fazer regressão linear, mas eu não quero usar o NumPy. Aí tem uma biblioteca, é, sklearn, sklearn, Scientific Kit Learn. Ela tem um modelo linear. Então, se eu for aqui, por exemplo, ó, How to do a linear regression em Python. E aí eu vou procurar, né? Ele vai tentar me vender alguns cursos, né? Em particular, eu entrei nesse site aqui e peguei aqui, mas eu poderia entrar na própria biblioteca, né? Aí o que que eu fiz? Então eu fui lá na biblioteca. É a mesma, é a mesma ideia. Eu vou carregar a biblioteca, só que nesse caso eu vou carregar o quê? Dentro da biblioteca, dentro da parte que tem modelo linear, eu vou carregar o quê? Só o linear regression, para mim não precisar escrever aquele nome grande. Então, aqui ele fez um pouquinho diferente, por isso. Eu escrevi aqui linear regression, tá? Então, tinha o seu x e o y. Aí, o que que ele fez? Ele pegou o linear regression e fez o ajuste do modelo. Depois que ele fez o ajuste do modelo, você vai ter um modelo pronto com um monte de respostas. Uma das respostas é o coeficiente, o outro é o intercepto, e você pode pedir também o quê? O score desse modelo, ou seja, o R ao quadrado. Então, você tem que ver como que funciona. Nesse caso aqui, note que ele pôs 2 aqui entre colchetes e pôs 1, porque o modelo era 2x mais 1. Por que que ele pôs o 2 entre colchetes? Porque quando eu faço uma regressão linear, eu posso ter mais de uma variável. Aí eu teria, por exemplo, se eu tenho uma regressão linear do y em função do x1 e do x2, eu teria um elemento que multiplica o x1, que é um coeficiente angular associado ao x1. O outro elemento que multiplica o x2, que seria um coeficiente angular associado ao x2. Então, ele pôs desse jeito, tá? Então, aqui eu posso utilizar coisas de forma automática, né? E carregando bibliotecas. Nesse caso, ficou estranho eu pôr esse from aqui em import, mas eu poderia fazer assim, quer ver? Esse mesmo exemplo aqui, ó, só para ficar mais próximo do que a gente falou. Eu vou pegar ele aqui de novo, vou copiar ele aqui, ó, e vou fazer aqui assim. Em vez de, eu vou importar só o quê? Import sklearn. Vou até copiar isso aqui de novo. Vou mostrar isso aqui. Import sklearn. Vamos copiar de novo aqui só para depois apagar. Import sklearn as sk. Da mesma forma que eu importei num PySNP, eu vou importar isso como sk. Agora, quando eu for chamar o modelo aqui, ó, eu vou ter que chamar assim, ó, sk ponto linear model ponto linear regression. Então, aqui eu vou pôr só para não fazer a mesma conta, eu vou pegar aqui o x1, aqui o x2, aqui o x1, aqui o y1, só para ficar diferente, para você ver que ele não está pegando coisas de outro lugar. Aqui, então, o x1, aqui o y1, aqui o x1 e aqui o y1, aqui o x1 e aqui o y1. Então, eu estou fazendo coisa totalmente diferente, tá? Então, eu escrevi aquele módulo de novo, eu escrevi eu carreguei o sklearn, aí dentro do sklearn, ele tem o quê?
ele tem um modelo linear, e dentro do modelo linear, ele tem o linear regression. Então, eu carreguei esse linear regression, aí eu pedi para fazer o quê? O ajuste desses dados aqui, tá? Vamos rodar tudo. Vendo? Então, ele achou. Da mesma forma que, qual que seria a vantagem de eu carregar desse jeito aqui, ó, comparada com essa daqui, ó. Se for uma biblioteca muito grande, aqui eu carreguei ela toda. Se eu for precisar só um pedacinho dela, o que que eu faço? Pego só o pedaço. Da mesma forma que dentro do NumPy eu carreguei o NumPy inteiro e peguei o determinante, eu poderia pôr assim, ó, from NumPy, eu vou fazer o quê? Eu vou carregar o quê? Eu vou importar det. Aí, se eu escrever só det, vai funcionar. Aí, eu não vou precisar escrever np pontinho det. Então, eu posso, às vezes, carregar o quê? Carregar a biblioteca inteira e pôr pontinho a ferramenta que eu quero usar daquilo. Mas eu posso só o quê? Só fazer de forma diferente. Última coisa que eu vou falar, né, já fechando, então, a nossa aula é o seguinte, que uma coisa que está lá nos slides, ele aqui, quando eu vou fazendo, ele foi fazendo automático para mim, ó. Quando você está trabalhando aqui, eu fiz um for, né? Quando eu dei um enter aqui, ó, ele deu 3 espaços aqui, ó. E, porque geralmente, quando eu trabalho, por exemplo, com a linguagem C, eu abro uma chave e fecho uma chave. Quando abre e fecha, ele sabe aonde começa e aonde termina o quê? O laço, né? No Python, ele usa indentação, é o espaçamento. Tudo que está no mesmo laço tem que estar o quê? Espaçado, tá? Se eu pôr o espaço errado aqui, ó, vai dar erro. Que ele vai falar que tem erro de indentação. Ele, tá vendo, ó? Indentation error, tá vendo? Então, o que ele sabe quando as coisas estão, esse espaçamento, tá? Lá nos slides, eu deixei isso aí, não vou pôr isso aqui para rodar hoje, não. Lá nos slides, a gente comentou isso daí. Ele tá pedindo aqui para fechar, achei a janelinha. Achei que eu não tinha mostrado ainda. Lá nos slides, né, a gente pôs isso daí e depois vocês veem com calma, tá? Tá exatamente o que a gente falou aí. Fizemos esses exemplos todos, né? E tem até o endereço se você quiser pegar o exemplo, você copia esse endereço, digita no seu browser, ele vai abrir para você direto, tá? E aqui está mostrando para salvar como, então primeiro eu vou em File, aí se eu tiver já conectado, eu salvo, então eu faço o download. E aqui está falando da indentação, tá vendo? Então, mostrando que está soltando os espaços aqui, bom? Então, basicamente é isso. Essa aula de hoje a gente perdeu um tempo ensinando vocês a usar isso. Nós não vamos cobrar isso em avaliação, nós vamos ter pouco exemplo, pouca oportunidade de fazer, né? Mas a gente gostaria que vocês vissem isso daí, que é importante para vocês aprenderem a usar uma ferramenta, né? Então, essa aí seria a intuição. Hoje não vai ter chamada, vocês estão liberados, tá bom? Por hoje é só. E vai ficar gravado isso daí também, para vocês. Ele sempre.